Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Juliano. Vamos para mais uma videoaula que vai ficar disponível para vocês aí no nosso canal. Eu espero que vocês gostem. Pessoal, dando sequência nas nossas videoaulas a respeito de sistemas de comunicação, hoje vamos falar um pouquinho a respeito de convolução, energia e potência do sinal. E no final deste vídeo nós vamos falar algumas coisas a respeito de amplitude e fase também de sinais. Tá? Então, falando um pouquinho de convolução, ela é representada por esse símbolo aqui, tá? Então aqui nós temos que o sinal G1 de t vai ser convoluído com o G2 de t e vai nos resultar uma outra função chamada G3 de t. Esses dois sinais são duas funções retângulo, tá? Retângulo de t, nós já vimos nas videoaulas anteriores, como que é o comportamento dessa função. E o que seria a convolução, A convolução ela é a integral de menos infinito até mais infinito dessas duas funções, tá? dessa primeira função, e multiplicado da nossa função G2 de t. Se a gente analisar esse termo aqui, nós vemos que o sinal ele vai ser um sinal que vai se deslocar no tempo. Então lembrem das funções lá que nós vimos de deslocamento temporal. Então está bem próximo aí do que nós vimos lá na parte de início dos nossos estudos, tá? Quando ocorre isso, nós chamamos que nós temos a convolução de G1 de t com G2 de t. Então aqui nós temos essas duas funções aqui, conforme nós vimos nas videoaulas anteriores, as duas funções são iguais aqui para esse exemplo, para ficar até mais simples de entender o que seria a convolução. Então a G1 de t é a função retângulo de t convencional, com os limites de menos meio a meio, ela valendo 1. E aqui nós temos a G2, a função G2, que ela vai ser uma função espelhada. O que seria isso? Nesse caso, nós não estamos vendo diferença, porque os dois termos aqui, as duas partes aqui, valem meio. Porém, quando nós temos essa função aqui de het de menos tal, o que acontece? Esse termo aqui, ele vai para o lado negativo, e o que estava do lado negativo vai para o lado positivo. Então, se aqui eu tivesse o número 1 e aqui eu tivesse o número 2, se eu fizer essa função aqui, eu vou inverter. Então, o valor daqui, suponhamos que fosse 1, ele vai valer menos 1 desse lado, e se aqui valesse menos 2, ele vale 2 desse lado. Então, aqui seria a função invertida, tá? Nesse nosso caso, não vai influenciar nada, então só tem que se atentar com relação a isso. Tá? Então, vamos analisar agora como que seria essa função G3 de t com os sinais convoluídos. Tá? Então, se nós analisarmos, enquanto nenhum sinal se sobrepõe, nós não teremos valor nenhum. Então, de menos infinito até t igual a menos 1, ela vale 0. Tá? Aí lembrando que aqui nós estamos usando o deslocamento temporal, como nós vimos aqui, ó. Então nós temos t menos tal, então nós estamos deslocando esse sinal. E aqui, quando o sinal começar a se sobrepor aqui, nós teremos um produto aqui entre esses dois sinais. Então, como que seria esse produto? Seria desta forma aqui. Então, ele vai ter uma reta ascendente com o valor máximo de 1. E depois, se eu continuar deslocando esse sinal aqui, ele vai valer 0 a partir de t igual a 1. E no restante, até mais infinito, ele vai valer 1 também. Tá, então, a nossa convolução aqui de uma função retângulo de t com outra função retângulo de t nos vai resultar numa função triângulo de t. Tá? Outro termo importante, que é interessante nós termos ideia de como que ele é a energia do nosso sinal. Então, basicamente, nós temos a energia do sinal real e a energia do sinal complexo. A energia do sinal real nós vamos determinar através da integral do nosso sinal de menos infinito a mais infinito, da função g de t elevado ao quadrado. O sinal complexo é bem parecido, porém, nós temos que lembrar que é o módulo da função elevado ao quadrado. Tá? E isso é para energia, e vamos falar também um pouquinho para potência. Então, o que é a potência? A potência ela é a área embaixo da curva que nós estamos determinando.
E para a potência também nós temos a mesma coisa. Então nós temos uma potência, né, como para determinar a potência para um sinal real e também para um sinal complexo. Então para o sinal real, nós vamos trabalhar com o limite, né, de t tendendo a infinito, da função, né, 1 sobre t, da integral da nossa função elevado ao quadrado. Para o sinal complexo, ele é muito parecido, porém, é o módulo da função elevado ao quadrado. Tá? Então, tem uma pequena diferença aí, tá? Então, precisamos nos atentar com relação a isso. Tá? E aqui, outro ponto importante também que eu gostaria de abordar com vocês nesse vídeo, ele é referente a o que é a amplitude. Então, a amplitude, né, conforme está escrito aí na definição, né, ela é os valores, né, o valor máximo que a minha escala consegue ter, né, tanto do lado positivo quanto do lado negativo de uma onda. Tá? Então, isso seria a amplitude. E a fase, né, ela, de acordo com os matemáticos, ela é dada como a função, né, que depende da sua derivada no ponto. Então, a fase ela é o que? Ela é o ponto onde nós temos o início, né, do deslocamento aí da nossa função. Então, nós vamos precisar comparar aí duas funções para que nós possamos entender isso de uma forma um pouquinho melhor. Tá? Aqui teremos nesse último slide aqui, ó. Então, nós temos aqui, né, os pontos máximos aqui das nossas funções, né? Nós temos as amplitudes, tanto do lado positivo quanto no lado negativo. E aqui nós temos o que nós chamamos de fase, né? Então, nós temos um deslocamento aqui. Se esse sinal ele está sobreposto um sinal do outro, nós vamos considerar que esse sinal o sinal A está em fase com o sinal B, ou seja, eles estão no mesmo eixo aqui. Caso eu tenha um deslocamento, como mostra na imagem aqui, nós temos um deslocamento em fase. Então, essa seria a fase, né? Seria esse deslocamento de uma função em relação à outra. Tá certo, pessoal? Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula. E se liguem aí em nosso canal, que nós teremos vários outros vídeos aí que serão disponibilizados para vocês. Até a próxima!